Olá, Luzi, boa noite. Boa noite. Tudo Tá me bem? ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Tô ouvindo, Tá tá ótimo. ótimo. Muito boa noite a todos que nos acompanham. Sejam muito bem-vindos. Nessa noite temos a grata satisfação de mais uma vez contarmos com a presença da nossa amiga Luziane Bahia, lá de Salvador, que nos falará sobre o tema Bem e Mal Sofrer, logo mais. Então, muito feliz com sua presença, viu, Luzi? Nós Nós que vamos. ficamos felizes por esse momento. Ótimo. Nós vamos então dar início à nossa atividade com a nossa prece, convidando a todos que estão conectando conosco que fechemos os nossos olhos e busquemos em nossa tela mental a figura amorosa de Jesus, com seu olhar doce, sereno, este amigo incondicional de todas as horas que aguarda pacientemente por nós há séculos. Ampara-nos, Jesus, em mais esta oportunidade de reflexão em torno da tua mensagem para os dias atuais, aclarada pelas luzes diamantinas da doutrina espírita, que é para nós como um sol a iluminar-nos, ajudando-nos a descobrir o reino de Deus, a edificar o reino de Deus em nossos corações. Ampara-nos, Jesus, para que possamos criar condições favoráveis, contribuindo assim com a tua tarefa aqui na crosta da terra. Envia-nos, divino amigo, os teus mensageiros, estes abnegados servidores do bem, para que possam atuar em cada lar que se conecta conosco, atendendo às demandas individuais e coletivas dos espíritos encarnados e desencarnados. E que a nossa irmã Luziane Bahia, insada, possa nos trazer com clareza, com sensibilidade, com profundidade as reflexões desta noite. Que a tua paz, Senhor, que a tua luz nos envolva hoje e por todo sempre. Que assim seja. Nós, então, com votos de muita paz, passamos a palavra para a nossa amiga Luziane Bahia com o tema Bem e Mal Sofrer. Bom trabalho, Luz, e Deus abençoe. Gratidão. Fica com Deus. Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz do Mestre Jesus se faça presente entre nós. Iniciamos este nosso momento com a nossa gratidão ao Centro Espírita Humberto de Campos, aos nossos irmãos deste centro e da cidade de Vitória da Conquista, que estamos saudosos pelo abraço fraternal que sempre nos une. Mas estamos aqui todos, e vocês também que vão chegando, que vão participando desse nosso momento, de diversas localidades, vamos ficar irmanados, vinculados num só coração fraternal em torno do Evangelho de Jesus. Encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 5 ao 7, no que no Evangelho de Lucas corresponde ao capítulo 6, encontramos o Sermão do Monte, onde Jesus, com tanta sensibilidade, com o seu olhar fraternal e amadurecido em relação à existência e à nossa história espiritual, começa esse Sermão do Monte com as bem-aventuranças. O evangelista Mateus diz que ele está a subir o monte. O evangelista Lucas diz que ele está a descer. Mas o que importa é que num determinado momento ele para e olha para aquela pequena multidão que ali se formava e começa a falar as bem-aventuranças. E começa a dizer aquele hino que até hoje ecoa aos nossos ouvidos com tanta profundidade.
fico sempre a imaginar como deve ter sido especial aquele momento, onde ele, com toda a sua majestade, majestade espiritual, mas simplicidade e profundidade, começa a dizer: bem-aventurados os pobres de espírito. E à medida que ele vai falando as bem-aventuranças, aquelas pessoas que ali estavam começam a ficar impressionadas, porque ser bem-aventurado não era ter poder, não era ter riqueza, não era subjugar o outro, mas bem-aventurados eram aqueles que conseguiam trazer para si e para os demais conquistas especiais. Então chega um momento que ele diz: bem-aventurados os aflitos. E imagino que esse deve ter sido o momento mais especial, porque todos atravessam dores. E ele disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Ele promete a consolação. Ele promete o lenitivo para aqueles que atravessam a aflição, que atravessam a dor. O questionamento de por que nós sofremos ou por que experimentamos as dores é um questionamento da humanidade. Por que a dor? Por que a adversidade através disso que nos traz limitações, que nos trazem pesos? Se nós nos recordarmos do príncipe Siddhartha Gautama, o considerado Buda, veremos que as 4 nobres verdades que hoje compõem o budismo estão depositadas no sofrimento. A própria existência do sofrimento, a origem deste sofrimento, como se faz cessar o sofrimento, a cessação do sofrimento e os caminhos para esta cessação. E o Buda teve a oportunidade de trazer à humanidade possibilidades, circunstâncias. De onde é que origina tudo isto? Por que que o ser humano atravessa essas experiências? Então ele chegou a dizer que experiências kármicas iriam gerar estas dores e experiências de uma perturbação nas emoções. Que o espírito Joana de Ângeles, com tanta delicadeza e ao mesmo tempo com tanto estudo dedicado em prol da doutrina dos espíritos, doutrina que ela faz parte, que ela esteve na pleiade do Espírito de Verdade, porque também assinou mensagens presentes na codificação, notadamente no Evangelho segundo o Espiritismo, e ela, com esta sua profundidade de observar os assuntos, nos traz em sua obra Plenitude este panorama que Buda nos apresenta a respeito do sofrimento, desta faceta de tanto questionamento que a humanidade se debruça a entender. E olhando e apresentando o budismo, ela traz a luz do espiritismo. E é muito interessante porque tem um quê de profundidade. Tem uma percepção que vai além da materialidade que o budismo traz. É um olhar muito nítido, o que Buda nos apresenta, mas é um olhar ainda que observa esta materialidade, em que pese falar de circunstâncias kármicas, as formas de serem vivenciadas é muito no aqui e o agora, muito nessa proposta ou nessa perspectiva de atuação do ser humano. E a benfeitora, colhendo a partir destes estudos, ela avança com o olhar da luz da doutrina dos espíritos e nos coloca face a face com a imortalidade, face a face com a reencarnação, com a lei de causa e efeito. E colocando desta forma, ela consegue nos trazer o olhar do Consolador prometido por Jesus, que é o Espiritismo, a nos explicar a causa das dores. Então, o que Buda chama de karma, de razões kármicas, ela nos apresenta como as causas anteriores das aflições, que vivemos em outras roupagens, diante de outras personalidades e diante de outros contextos históricos, nos quais nós habitávamos vontades, pensamentos, perspectivas diversas. Nestas emoções perturbadoras, ela insere as causas atuais, que são as formas como nós agimos diante de um desejo, diante da ilusão, diante do ofuscamento, diante das frustrações. Como é que nós agimos diante dessas circunstâncias
que movimentam a vida nesse tempo presente, mas também todo o nosso arcabouço. Não só a nossa personalidade que se expressa nesse ego, mas o nosso arquivo, na nossa observação espiritual. Então a benfeitora, olhando para todo esse panorama do sofrimento, da dor, ela nos faz uma distinção. Ela nos coloca, e bem como o Leon Denis coloca lá no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Livro este que na sua publicação inicial, na sua primeira edição lá na França, se chamava O Problema do Ser e do Destino. Mas quando vem aqui para o Brasil e vem ser traduzido, é acrescida esta nomenclatura no título. O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E é um acréscimo muito salutar, porque a própria obra nos demonstra uma forma de vivenciar, de experienciar a dor, vencendo todos os obstáculos que ela pode nos apresentar, mas com um olhar amplo. Então a benfeitora, ainda corroborando o pensamento de Leon Denis, porque Leon Denis diz que em a natureza e tudo que nos circunda existe dor. Se nós olharmos as plantas, apresentam dor ao a semente ser lançada à terra e ter a dificuldade para, desbravando o solo, conseguir vir à superfície, alimentar-se do vento, da chuva, aproveitar as benesses deste ambiente extra, fora da terra. Mesmo assim, quando aqui vem e que começa a ser uma plântula, a crescer, a apresentar o seu desenvolvimento, tem várias interferências. Interferências do homem, interferência de outros animais, interferências da própria natureza de um modo geral. Então ele vai pontuando que tudo representa dor. Ele mostra os animais, demonstra o quanto os animais apresentam sofrimento ao se desprender de determinado aspecto para vencer, para ultrapassar limites, para conseguir alcançar um desenvolvimento. As primeiras experiências do caminhar, da sobrevivência, da alimentação. Então este espírita, este estudioso, filósofo, Leon Denis, nos traz isto, a roupagem da dor em diversas expressões, da natureza e do ser humano. E ele olha com muito cuidado esta dor. E com tanto cuidado que esta última parte das potências da alma, onde ele elenca a dor como uma destas potências, pode nos servir como um diálogo nosso com a dor. Tamanha forma sensível, mas ao mesmo tempo tão especial, como se Leon Denis experienciasse todos os tipos de dores e conseguisse decodificar para cada um de nós, trazendo a pessoalidade para as nossas dores, a individualidade para os nossos aspectos pessoais. A benfeitora, também observando esta nuance de Leon Denis, nos traz uma diferença entre dor e sofrimento, demonstrando a dor como esta faceta de algo que nos acontece e que faz parte do carreiro da vida e que nós observamos como algo negativo por não compreendermos a utilidade da dor. Então, como a dor traz um desconforto, um incômodo, como ela chama a atenção para ela mesma, porque todas as vezes que estamos inseridos numa dor física, principalmente um dos tipos de dor física, nós nos incomodamos, queremos resolver, temos uma tendência a modificar a rotina, porque a dor impede que nós façamos algumas coisas, realizemos outras, tenhamos a nossa rotina e a nossa habitualidade mantida. Então ela forçosamente nos conduz a uma mudança de comportamento, a tentar fazer com que, mudando o comportamento, consigamos sanar a dor, a fazer com que, de alguma maneira, aquela dor seja extinta. Então essa dor, que faz parte de uma característica da humanidade, que Joana traz como natural, é a dor que também Leon Denis traz, é esta dor que está imersa
em todas as formas de vida. Seja no vegetal, que não tem consciência, seja no animal, que não tem consciência, ou em nós, que somos seres conscientes. Já conversamos diversas vezes sobre uma experiência que vivemos com a nossa filha mais velha, que vivenciamos com a nossa filha mais velha, que atravessando a dor do crescimento, sentia um grande incômodo nas pernas, lá pelos 6, 7 anos, de repente uma dor na perna, uma dor na perna. Quando nós levamos ao ortopedista, o que é que o médico disse? Sorrindo. Ah, isso é normal. É a dor do crescimento. São dores que fazem parte da nossa vida e que nos auxiliam num formato de limitação, de educação. Porque reflete muito bem Leon Denis. Se tudo na vida fosse prazer, se todas as formas de sensação fossem prazerosas, como é que nós íamos, diante de uma imaturidade, de uma ignorância, de um estágio inicial de vivência, de experiência, nesse crescimento, neste partir da simplicidade e ignorância para alcançar a angelitude, como é que nós íamos fazer as paradas sem esta maturidade, sem a percepção da importância de transformarmos a pedra bruta que nós somos no diamante belo, resplendoroso e luminoso? Como é que nós iríamos fazer esse processo se não tivéssemos o auxílio da dor? E é por isso que nós consideramos a dor como algo negativo, porque ela incomoda, ela faz com que nós saiamos de um estado de acomodação, de paralisação, para que avancemos passos que serão necessários para a nossa transformação. Então existe a dor desta ordem, a dor da natureza, a dor que faz com que nós nasçamos, a dor que faz com que nós cresçamos, as dores naturais de comermos alguma coisa e termos uma consequência disso que nós nos alimentamos, sem que isso seja kármico. É uma dor que faz com que nós olhemos para o cuidado para conosco. Se nós comemos alguma coisa que está estragada, nós vamos passar mal, sem que isso necessariamente seja kármico. Passando mal, nós vamos entender, pela lógica, que alimento estragado vai nos conduzir à dor de estômago. Então nós vamos ter o cuidado de cuidar do estômago, de apresentar cuidados de proteção para este órgão, e assim como todos os outros. Mas existe a dor que é kármica, a dor que é oriunda, como o Buda falou, mas que Joana traz com essa nomenclatura espírita e com este olhar da imortalidade, da reencarnação, num aspecto da lei de progresso, porque aí está a divergência. O budismo acredita na reencarnação que volve a estágios anteriores do ser, no estágio de escala evolutiva inferior. E para o espiritismo existe a lei do progresso. E essa lei do progresso movimenta, é que ativa o trabalho, é que ativa as demais leis nessa conquista sobre si mesmo. Então a lei do progresso, iluminando esta temática da dor, nos traz uma percepção de que as dores que atravessamos, que são essas que advêm do nada, entre aspas, que atravessam a nossa destinação e que são mais recalcitrantes em nós. Elas dão um pouquinho mais de trabalho. É diferente de uma simples dor de cabeça. É diferente de uma simples dor de estômago. É algo que vai nos mobilizar mais. E esta dor não necessariamente é física. Ela tem aparelhamentos ou percepções também dentro da moralidade. Numa outra qualificação de dor, que nos convida aí sim a retirar de dentro o que há de melhor em nós. Porque, como Leon Denis diz poeticamente, a dor quando vai lá fundo em nós, quando ela toca o nosso interior, ela retira de lá a luz para vir à tona e trazer o nosso burilamento. E ao mesmo tempo o nosso contributo para tudo que está aí. A dor tem a grande função, diz a benfeitora, de nos chamar a atenção para os demais, para chamar a atenção às pessoas que estão ao nosso redor. Se tudo fosse prazer, estaríamos imersos unicamente nas nossas vontades, nos nossos prazeres
e não observaríamos o que está ao nosso redor. Não observaríamos os desafios que se apresentam às demais pessoas que nos circundam. Então, ela faz essa distinção. Dor seria este aspecto físico, moral, que vivenciamos pela virtude em virtude de coisas naturais, do próprio processo de crescimento, do próprio processo de progresso, de avançar, de sair de um estágio de ignorância, de simplicidade e alcançarmos um estágio de mais complexidade. Só isso já requer esforço, já requer trabalho. E como requer esforço, trabalho, muitas vezes sacrifício, é entendido por nós, seres humanos, conscientes de que aquilo é uma dor e que, em verdade, essa dor é um sofrimento. E aí que vem o conceito da benfeitora, distinguindo dor de sofrimento. Sofrimento, segundo a benfeitora, são aquelas emoções que nós colhemos da dor que experimentamos. Então, diante de uma dor de dente, nós podemos pensar, meu Deus, uma dor de dente é tão natural sentir. Se a gente não cuidou dos dentes, se a gente teve uma alimentação imprópria, se a gente não higienizou de forma devida, não é uma consequência natural? E às vezes a gente faz movimento mundo, faz um escarcéu por conta de uma dor de dente. Mobilizando outras pessoas, mas mobilizando muito a si, não com a profundidade que aquela dor pode nos trazer. Porque ela vai nos fazer ficar mais silenciosos, vai fazer com que nós fiquemos mais quietos. E tem todo um contributo a partir daí. Mas não, quando a gente faz todo este estardalhaço, quando a gente movimenta tudo e transforma em desespero, nós estamos sofrendo. E não estamos trazendo para nós a lição que a dor nos dá. Então, o sofrimento traz para a gente, traz para todos nós, uma forma de viver da nossa escolha. Nós escolhemos se vamos sofrer ou se não vamos sofrer. É fruto do nosso livre-arbítrio o sofrimento. Porque a dor não necessariamente se confunde com sofrimento. Ela confunde-se com sofrimento, traz este peso de sofrimento quando nós adotamos para nós esta ideia de que aquilo que estamos vivenciando é injusto, de que aquilo que estamos vivenciando é inadequado, de que aquela situação que experienciamos tem algo de esquecimento de Deus em relação a nós, que não deveríamos estar passando por isto. Então tiramos a terapêutica da dor e nos apresentamos diante do sofrimento. E o sofrimento pode ser postergado, pode ser intensificado a partir da forma como nós olhamos estas dores. Então olha a lição muito profunda que a benfeitora nos traz, ajudando-nos a perceber essa diferença. E aí a gente volta para o Sermão do Monte, volta lá no capítulo 5 de Mateus, capítulo 6 de Lucas, e a gente vai ouvir as bem-aventuranças e vai ouvir: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. A gente diz, se todo mundo tem dor, como disse Leon Denis, todo mundo experiencia dor. A gente ainda não está no estágio de sempre olhar a dor como mestra. Então a gente sofre muito, por causa do orgulho, do egoísmo, que não consegue fazer com que nós nos apartemos para conquistarmos o verdadeiro aprendizado. Então, se a gente ainda sofre, se atravessa a dor, bem-aventurados somos todos nós. Jesus dizia que bem-aventurados somos todos nós que temos aflição, seremos consolados. E aí, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, na mensagem Instruções dos Espíritos, Bem e Mal Sofrer, nós encontramos o Espírito Lacordaire, nos explicando que não é bem assim. Que não são todas as aflições que terão a consolação. E aí a gente pode perguntar mais uma vez, então é porque Jesus vai fazer uma eleição? É porque existe privilégio? Existe condição? Não é porque existe privilégio.
É porque a forma como vamos identificar a aflição é que nos vai conduzir à consolação ou não. É a forma como vamos encarar. E isto é perfeito. Nós começamos a perceber cada vez mais que o que Deus movimenta em nós é este uso adequado do livre-arbítrio, para que nós amadureçamos, que cada vez mais tenhamos a percepção do que esse livre-arbítrio representa, do que ele significa, de como é instrumentalizá-lo. Então, nós seremos consolados à medida que nós compreendermos essas aflições. Como é que é bem sofrer? Ou seja, como é que é bem experimentar a dor, sem trazer aqueles componentes emocionais de impedimento de superação? Como é que é isso? E a gente pode pensar que é algo, meu Deus, será que não tem algo meio masoquista de nós querermos esta dor, de vivenciarmos esta dor? O bem sofrer, diz-nos o Espírito Lacordaire nesta mensagem, que é objeto das nossas reflexões da noite de hoje, que é muito salutar que, primeiramente, identifiquemos, compreendamos que aquela dor tem um motivo. E aí a gente volta ao início do capítulo, quando a gente encontra lá justiça das aflições, causas anteriores, causas atuais das aflições, que é o que o Espírito Jonas de Ângeles, no livro Plenitude, nos convida a perceber no capítulo Origem do Sofrimento. Origem do sofrimento. Onde é que reside a origem do sofrimento? Nas nossas ações. E o que são as nossas ações? As nossas ações não são só aqueles movimentos que se exteriorizam, que as outras pessoas observam. Não. As nossas ações são o nosso pensamento, é a nossa vontade, é a nossa ação propriamente dita. Então, como diz, pensamentos, palavras e atos. Por isso que Jesus fala da importância da vigilância. E o Espírito Amélia Rodrigues, quando vai refletir sobre aquela passagem em que Simão Pedro, ora ele diz que Jesus é o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz, a sua expressão adveio dos céus. Não foi você que trouxe a mensagem, por sua boca adveio a mensagem dos céus. Logo depois, quando Jesus está falando sobre as questões que iriam lhe acontecer, a questão do Calvário, Pedro se enfurece e de logo diz, mas eu não vou permitir que isso aconteça, Senhor. E aí Jesus diz, afasta-te de mim, Satanás. Nesta passagem, que Pedro vai lá perguntar a Jesus se ele é o Satanás, então, aquele que ele viu em determinados momentos, em inúmeros momentos, o Salvador, o Senhor, o Mestre, afastar de tantas pessoas. É ele, então, que traz em peço a construção do reino dos céus. E aí Jesus explica que não é ele, figura Pedro, mas que todos nós temos a possibilidade, por esta capacidade de comunicação, de sermos sim instrumentos de situações que não são positivas. Nesta passagem, o Espírito Amélia Rodrigues nos convida à reflexão de vigiar as nascentes do coração, de onde promanam as nossas ações. De onde vem tudo, porque tudo nasce do pensamento, tudo nasce do nosso interior, dessa nossa história pessoal, dessa nossa vontade. Então, é por isso a importância dessa vigilância, para que não venhamos a cometer tantas faltas. E as faltas que sejam cometidas, elas sejam oriundas de ignorância, porque é natural errar se nós ignoramos. Mas não é natural ter o mal. O mal não é natural. O mal é uma criação do homem. O erro é natural porque vem da ignorância. Nós fomos criados simples e ignorantes. Então, quando nós ignoramos, nós temos propensões a errarmos. Mas sem que este erro tenha a pecha, a marca do mal. Então, este primeiro convite de Lacordaire, quanto à compreensão da dor, é esta. De que nenhuma dor advém do nada. Que toda situação que nós experimentamos, oriunda de uma dor, que traz para nós propostas de crescimento,
propostas de transformação, esta dor tem uma causa, ela tem uma origem que reside em nós, nas nossas escolhas, nas nossas ações, ou de um passado remoto, ou de um passado muito próximo, nessas chamadas causas atuais das aflições. Mas ele diz também que para que nós consigamos bem sofrer, é necessário compreender, mas é necessário também não desanimar. E vem dessa compreensão. Se nós compreendemos, nós temos a noção exata de que aquela dor não foi erigida à nossa frente por Deus. Não é uma punição de Deus. É algo que foi construído por nós. É algo que foi edificado pelas nossas ações, como consequências naturais. Então, se elas são oriundas das nossas ações, nós não podemos desanimar diante delas. Porque elas são motivações para, sendo ultrapassadas, sermos melhores do que antes. Aquela dor que se erige à nossa frente, que cresce, que se agiganta à nossa frente, ela está conversando com algo íntimo dentro de nós que deu origem a ela. Tanto assim é que ela nos incomoda, que ela nos perturba, ela nos desestabiliza. A gente não consegue dormir, a gente não consegue pensar em outra coisa, porque aquela dor cria essa psicosfera. Ou nós enfrentamos ou adiamos. Não há como não fazer com que não exista. Em algum momento, nós iremos estar face a face com a dor. Que seja nesse momento agora, seja lá mais à frente, mais amadurecidos, será necessário. Porque ela faz parte de algo que está dentro de nós que precisa crescer. Seja algo que parte da ignorância, que é essa necessidade de aprender conceitos intelectuais, morais, que parte dessa ignorância e simplicidade, ou algo que é originário de um mal que nós praticamos, que tem esse olhar de consequência, de crescimento, de reequilíbrio da consciência, de fazer as pazes com as leis divinas. Como diz o livro Céu e Inferno, quando nós nos equivocamos, podemos nos equivocar diretamente em relação a alguém ou em relação às leis divinas de um modo geral. Só que mesmo quando nós nos comprometemos com alguém diretamente, é sempre perante a lei divina, porque tudo nos circunda. Porque o outro faz parte da lei divina do fazer ao outro que gostaria que o outro nos fizesse. Então, é sempre uma violação à lei divina. Então, olha o que Lacordaire diz. A necessidade de não desanimarmos. Porque se desanimamos, o que acontece? Perdemos as forças. Não ficamos fortes diante da dor, da força que precisamos ter. Porque desanimamos. Desanimados, já esmorecemos. E aí o que trazemos para nós? Sofrimento. Sofrimento. Porque ficamos ali, circundados naquela mesma dor. A dor toma conta de nós. Nós passamos a ser a dor. A nossa individualidade se confunde com aquela dor, porque a gente só faz falar da dor, a gente só faz vivê-la, de nenhuma forma tentando nos libertar dela. A dor não vem para que nós esmoreçamos diante dela. Ela vem para que nós vençamos esta dor. Porque, em verdade, vencê-la é vencer a nós mesmos. Então ela vem, por isso que ela é uma alavanca, por isso que ela é uma potência. Porque ela vem para que nós cresçamos, para que nós, vencendo esta dor, vençamos a nós mesmos. E Lacordaire continua. Além dessa compreensão, além deste não desânimo, ele fala da necessidade da coragem. E aí é algo que é bem interessante para a nossa disciplina. Termos coragem. Será que coragem é não ter medo? Porque a gente pode pensar, mas eu tenho medo, mas eu tenho atos corajosos. Mas será que não é uma contradição? Será que eu estou sendo corajoso mesmo? Eu achei muito interessante, lendo uma biografia de Nelson Mandela, muito, muito interessante. Ele tinha assim, o título do capítulo dessa biografia era Coragem não significa não ter medo. E aí ele conta que ele estava viajando com as pessoas que compunham o governo, né, numa dessas viagens dele,
já presidente da África do Sul, que foi o primeiro presidente dentro de uma democracia, depois da história do apartheid. E aí ele está lá no avião e o avião começa com a turbulência, começa com um desespero na aeronave. Nesse momento que começa, nesse momento do voo, ele estava lendo um jornal, né? Ele estava lá, ele se descreveu, sentado, calmo, lendo o jornal. De repente, o avião começa uma turbulência, começa a sacudir e as pessoas começam a se desesperar. E ele, pleno, continua olhando o jornal como se nada estivesse acontecendo. E ele disse assim: para todos, eu era a coragem em pessoa. Mas eu estava mesmo transmitindo e vivenciando para mim mesmo comportamentos corajosos. Eu estava sendo corajoso, mas isso não significava que eu não estava morrendo de medo. Isso não significava que eu não tinha em mim o medo. E eu achei isso muito interessante, que a gente vivencia isso o tempo todo. A gente tem o medo na nossa frente e a gente tem de ter atos corajosos, tem de ter coragem para vencer aquele medo. E não significa que a gente nunca mais vai ter aquele medo, ou vivenciando a experiência, ao findar dela, não significa que ali naquele processo todo a gente deixou de ter medo. Mas nós fomos corajosos. Corajosos por quê? Porque enfrentamos aquela barreira. Enfrentamos o medo. Então ele diz, todo mundo me olhava e eu ali morrendo de medo, controlando, eu estava suando, mas eu estava ali controlando para que as pessoas não tivessem. E ele falou algo muito interessante. Nós somos sempre ensinamentos para os demais. E ele disse, não é porque eu sou presidente, não é porque eu estou presidente, não é porque é alguém que as pessoas conhecem. Não, mas todos nós estamos sempre sendo alvo de observação. Nós estamos sempre sendo percebidos, notados, seguidos, criticados. E aí ele disse, as pessoas precisavam daquele meu ato de coragem, para que elas também tivessem coragem, para que dentro delas também mobilizassem a coragem. E isso é fascinante, porque não só a história dele, mas de tantas mulheres, tantos homens na humanidade, famosos ou não, que nos transmitem coragem. E nós podemos olhar para a coragem deles e impulsionar dentro de nós essa coragem. Para que a gente consiga, diante da dor, pensar, não, eu vou superar. Por que tal pessoa? Porque se a aflição é algo, se a dor é algo que acontece com todos, eu não posso olhar para alguém e pensar, meu Deus, ele não sofre, ele não tem dor, ele não passa pelas experiências de dificuldade na vida. De forma alguma. Ele também tem o seu quinhão de sofrimento. Ele também tem aquele ponto chamado que atinge o calcanhar de Aquiles, que tem aquela fraqueza, ou aquela debilidade, ou aquela dor. Então, todos nós estamos neste arsenal de vivências e temos a oportunidade de, com a coragem, sabermos como bem sofrer. E aí, ele fecha estas 4 possibilidades dizendo que, em verdade, nós podemos utilizar para bem sofrer a prece, mas que, muito mais do que a prece, é a fé viva na bondade de Deus. Olha que expressão linda. A fé viva, pulsante, real, efetiva, na bondade de Deus. Quando Jesus foi chamado de bom, ele disse bom? Não. Bom só o Pai. Lá em O Livro dos Espíritos, na questão 13, nos comentários, na pergunta, mas também nos comentários de Kardec, nós encontramos atributos da divindade. A bondade. Justo, bom, misericordioso, encontramos ali a característica da divindade, a bondade. A doutrina dos Espíritos nos apresenta, desde a primeira questão do Livro dos Espíritos, um Deus paternal, um Deus de amor, um Deus que Jesus apresentou, que o Espiritismo reitera, um Deus que está conosco sempre, que nós verdadeiramente estamos mergulhados, porque em tudo há a criação. Não há ensejo para ausência de vida, tudo é vida. Tudo é expressão da criação divina. Tudo criado para o nosso crescimento, para que nós possamos usufruir bem e sabermos como bem aproveitar. Então esta fé viva
na bondade de Deus, é como se resumisse tudo mais. Resume os 3 primeiros passos anteriores. Porque se nós temos fé viva, é fácil compreender, é fácil não desanimar, é fácil ter coragem. Quando nós dizemos é fácil, nós não estamos menosprezando as dificuldades. É para nós termos a certeza de que é possível. Termos a certeza absoluta de que é possível. Quantas e quantas vezes as situações que estão ao nosso redor mascaram impossibilidades e acreditamos nisso, não seguimos em prol da verdade e ali esmorecemos. Ter fé viva em Deus, na bondade de Deus, na bondade de Deus, é ter a certeza de que sempre há uma saída. De que sempre há, diante da dor, do sofrimento, da mazela, sempre há um formato de sair daquele labirinto. Sempre há uma explicação, sempre tem um sentido. E nada é impossível. Por isso que às vezes a gente ouve, nada é impossível para Deus. Não é impossível. Se nós acreditamos na sua bondade, não existe impossível. Porque sempre há alternativas, oportunidades para que nós nos superemos, avancemos. Esta fé viva na bondade de Deus é a fé na vida futura. É olhar as coisas do alto e ter e enxergar de que as coisas não são impossíveis. Esta semana, eu estava assistindo com a minha filha caçula uma historinha que ela gosta muito. Onde tem uma personagem principal e 4 outras que são amigas dessa personagem principal. As 5 estavam num parque de diversões. E elas chegam, assim que elas chegam, já pensando quais os brinquedos que elas vão usufruir, de repente elas veem um cachorrinho, marrom com umas pintinhas brancas. Elas se encantam pelo cachorrinho, imagina que ele está perdido. E aí, porque olha para o lado, não vê dono, ficam preocupadas e esquecem dos brinquedos e vão se preocupar com o cachorrinho. Só que o cachorrinho sai correndo, aparece ora no carrossel, ora na roda gigante e elas atrás. Chega um momento que elas olham para frente, veem que o cachorrinho subiu a roda gigante, foi lá para cima, e elas dizem, meu Deus, como é que a gente vai fazer para subir, para tirar ele de lá? Quando elas estão encaminhando, elas ouvem um latido e já no solo, perto do trem fantasma, está o cachorrinho. E elas pensam, mas isso é impossível. Como é que ele está lá em cima? Como é que ele conseguiu descer tão rápido? Elas vão atrás do cachorrinho. E aí vai, a historinha toda. Chega um momento em que elas se separam. Elas resolvem se separar. Fica a personagem principal tentando também encontrar os cachorrinhos e saem as 4 amigas. De repente, uma das amigas liga para a personagem principal e diz assim, olha, eu tô aqui, vem pra cá, eu tô aqui no deck e eu tô vendo o cachorrinho, vem pra cá me ajudar. Ela diz, tá bom. Quando ela tá indo pra lá, a outra amiga liga. Não, olha, vem pra cá me ajudar. Mas eu tava indo ajudar tal pessoa, que ela encontrou o cachorrinho. Ela diz, não, como é que ela encontrou o cachorrinho? Impossível, o cachorrinho tá aqui na minha frente. Enfim, todas 4 ligam pra ela, dizendo a mesma coisa, que o cachorrinho está na frente de cada uma delas, sendo que cada uma está em um local diferente. O que é que ela pensa? Impossível. Mas aí, quando ela vai procurar, escolher uma das amigas para encontrar, ela resolve subir a roda gigante. E aí ela sobe a roda gigante, quando chega no topo, ela explica, né? Na moral da história, ela explica. Ela diz assim, seria realmente impossível que um cachorrinho pudesse estar em 4 lugares diferentes. Mas eu confio, eu acredito nas minhas amigas. E sei que elas estão falando a verdade. Então tem de ter uma explicação para tudo isso que parece impossível. Quando ela olha do alto da roda gigante, o que é que ela identifica? 4 amigas e 4 cachorrinhos diferentes. Eles eram filhotes de uma mesma ninhada e eram todos iguaizinhos. Era impossível? Não. Mas o que é que ela precisou fazer? Enxergar do alto. Ela precisou perceber do alto. E além de perceber do alto, o que movimentou que ela fosse perceber do alto foi a crença, a fé, a confiança nas suas amigas. Mesmo a situação, obviamente, aparentando impossível. E isso a gente vivencia no dia a dia. Ah, porque a ciência demonstrou é impossível. Ah, porque pela lógica não tem sentido. As leis de Deus não são todas decifradas por nós.
Nós temos conhecimento de parcela ínfima destas leis. E esta forma de perceber a lei, justamente por não ser a totalidade, tem uma gama de coisas que desconhecemos. E este mesmo olhar sobre a verdade foi o que fez com que no passado a humanidade lá atrás pensasse que Jesus fazia milagres, que ele estava derrogando as leis. E vem a Gênese, vem o Espiritismo e demonstra que ele não estava a fazer milagres, que ele não estava a derrogar a lei. Eram apenas situações que nós desconhecíamos e que com o passar do tempo isso foi esclarecido. Então, diante do impossível, de uma dor que parece não sanar, de uma dor que parece que não consegue ser superada por nenhuma das nossas ações, confiemos mais, insistamos mais, porque de tanto insistirmos, vamos perceber que o impossível era possível. E assim ultrapassamos aquela etapa, seguimos adiante, seguimos em frente e vamos vencendo as vicissitudes. O Espírito Lacordaire ainda reflete sobre o fardo. E ele diz que o fardo, ele é proporcional às nossas existências. Aquilo que o próprio Jesus já tinha falado, de que o fardo a gente só carrega aquilo que a gente pode suportar. Então a nossa dor, ela é proporcional ao quanto nós conseguimos superar dela. E aí vem a luminosidade da misericórdia de Deus, quando nós olhamos que este fardo, este peso, esta dor, esta dificuldade, ela é apenas uma parcela ínfima do nosso real débito. A contabilidade divina não é uma matemática pura. Não é uma matemática de 2 mais 2 são 4. É uma matemática da misericórdia. É uma matemática que a gente deve 100 e paga 1%. Porque, em verdade, Deus não está preocupado em nos punir. Deus não deseja nos punir. Deus não deseja uma matemática pura. O que ele observa e traz como proposta é a educação. É a conquista sobre nós mesmos. É o avançar numa linha de progresso inexorável. Então, este fardo, este peso, esta dor, ela é infinitamente menor do que o que nós provocamos no contexto da criação, no contexto da lei divina. Mas por que então nós não temos de pagar, entre aspas, exatamente aquilo que devemos? Porque o objetivo é a nossa recuperação. E alcançando esta nossa recuperação, com a reparação, porque a nossa reparação exige também de nós, não só o arrependimento, como nos explica o Céu e o Inferno, no capítulo 7, item 16, Código Penal das vidas futuras, da vida futura. Como ali nos mostra muito naturalmente o arrependimento, a expiação e a reparação, o feito, o fazer o bem, o realizar. As realizações através do bem. Então, esta proposta de fazer, de recuperar, ela anula qualquer outra forma que seria apenas vingança, que seria um aspecto retributivo que não está presente no amor máximo da divindade. O amor máximo é: equivocou-se, recupere-se. Os meios que vamos fazer e empreender, ele vai nos auxiliando. Ele vai nos propondo. Ele vai nos convocando. Ele vai nos trazendo, nos oportunizando. Através das experiências nas relações, nas experiências fraternais. Permitindo com que nós percebamos, através destas experiências, e encontremos a medida exata para a nossa superação. Encontrando, desaparecendo a causa, desaparece o efeito. Desaparecendo aquilo que deu ensejo, aquilo que nós falamos, ou seja, a dor levanta-se à nossa frente e ela vem dialogar com algo que está dentro. Se desapareceu aquele algo que originou aquela muralha de dor, aquilo ali desaparece. Até porque não tem mais sentido. Pode continuar incomodando aos olhos dos demais, mas o nosso olhar nem mais significa uma dor. Porque nós já temos as mãos, já crescemos com ela e já estamos lá à frente querendo novos desafios. Assim se comportam os nossos irmãos mais velhos,
na experiência espiritual. Aqueles mais amadurecidos, mais velhos entre aspas, mais amadurecidos, aqueles que estão à frente, os espíritos superiores, que já observam a utilidade de tudo e que muitas vezes vêm à Terra ou aos orbes em missão, sem nada terem a carpir, sem nenhuma dor que tenha dentro de uma lei de causa e efeito uma conexão de forma alguma, e eles mergulham na carne e demonstram a forma como superam a dor e demonstram como eles conseguem ser gigantes, perseverantes, como eles dão testemunho sem nada terem a carpir, como o próprio Jesus, como Francisco de Assis e tantas outras personalidades que vieram por já terem percebido o significado da dor em si, por já saber como se encontra a consolação, como busca-se a consolação. Eles vieram a nos ensinar e tracejando, caminhando da forma sem mácula alguma, construíram marcas exemplificativas para o nosso olhar. E nós olhamos embevecidos cada uma daquelas experiências e vemos como eles foram fortes. Fortes por quê? Porque não duvidaram da bondade de Deus, porque não desanimaram, porque seguiram em coragem, porque compreendiam todo o processo da dor. Quando Lacordaire fala de que a recuperação, que as benfeitorias serão maiores, terá mais opulência do que o fardo, de que as conquistas são maiores, é porque, mesmo diante de uma situação que seja mínima em prol do bem, encontramos ali ensejo de ânimo, de autoconquista, de darmos a continuidade na nossa trajetória. Este espírito ainda traz, neste trecho da Instrução dos Espíritos, um exemplo de um militar, mas militar voltado para as guerras, que ele diz que as guerras, que o militar que fica parado sem servir não iria entender como vencer a guerra, como se superar, nem mudar de patente, nem aumentar a sua condição dentro de uma organicidade militar. E aí ele diz, quando ele coloca esse exemplo do militar, é interessante porque ele coloca que assim acontece com cada um de nós e que as vitórias que nós temos não são observadas por todos, mas são reconhecidas por nós. Então, que o militar, muitas vezes no campo de batalha, vence momentos de batalha, vence situações ali de armas, de luta, mas que não consegue vencer a luta interior. Não consegue empreender a vitória necessária que é interior. E aí ele compara conosco. Da mesma forma somos nós, que diante de muitas situações vencemos situações, mas temos a dificuldade de vencer o maior dos adversários, que é este interior, este mundo íntimo, que traz o nosso passado, que traz a nossa história, que traz as nossas conquistas, que traz as nossas mazelas. E aí ele fala das pequenas vitórias, que as vitórias existem e que as principais são aquelas que não são percebidas. E isto é divino, porque nós temos as nossas pequenas vitórias. Eu gosto muito de trazer este pensamento a mim mesma. No processo de crescimento, dos meus defeitos, das minhas faltas, dos meus erros, eu gosto muito de observá-los e diante de uma pequena vitória, mesmo que mínima, eu digo, Luziane, você foi bem. Esta vitória valeu a pena. Teve tal e tal esforço e valeu a pena. Ninguém está percebendo. As pessoas que convivem comigo podem continuar pensando que eu estou da mesma forma. E até dizendo, meu Deus, você não muda e tá do mesmo jeito. E eu ali com aquela pequena vitória, que não precisa ninguém saber, porque não é porque o outro sabendo vai ser uma expressão de vaidade nossa. Não, é porque o processo é nosso mesmo. Este mundo íntimo é nosso e a gente precisa conhecer. E quanto mais a gente vai adiando esse conhecimento, mais ele vai ficando nessa sombra, nessa escuridão ou nessa condição opaca que nós não deciframos. Então, à medida que mergulhamos, somos nós mesmos que vamos percebendo a intensidade
dos nossos vícios e a intensidade das nossas virtudes. Somos nós. Da mesma forma que uma crítica não vai diminuir quem nós somos, não uma crítica elegante, não uma crítica de crescimento, mas aquela pejorativa, aquela que é destrutiva. Da mesma forma que a crítica não vai nos tornar menores do que nós somos, os elogios, os aplausos, eles não podem nos tornar superiores ao que nós somos. E isto nós temos de ter consciência. Então essas pequenas vitórias, diz o Espírito Lacordaire, é o melhor, porque ali é o nosso processo de perceber, degrau a degrau, aquilo que a gente vivencia. E aí já chegando para o final das reflexões, ele diz, se nós conseguimos superar sem cólera, sem desespero, sem incompreensão, nós conseguimos a consolação. Por quê? Porque conseguimos ser bem-aventurados dentro da aflição. Nós conseguimos entender o que é bem sofrer, o que é passar por aquelas vicissitudes que não são por acaso, que têm um sentido, conseguimos superar e superando nós ficamos verdadeiramente consolados. Nós conseguimos trazer a afirmativa de Jesus para uma realidade em nós. E essa consolação vem como um bálsamo. E aí nós olhamos para trás quando a dor começou e pensamos, meu Deus, como eu era mais frágil. Como tudo me atingia, como tudo me trazia melindres, como tudo me incomodava. Mas olha agora, depois de passar por toda esta dor, olha como tem um significado. Olha como eu posso me dizer mais amadurecido. Olha como eu estou diferente, como eu estou melhor. E aí, constatando isto, a consolação é o bálsamo, que aquieta tudo e que deixa este terreno do coração tão tranquilo e propício para novos desafios, onde pelo amadurecimento não iríamos mais dizer que são sofrimentos, são desafios a serem superados. Então, no Sermão do Monte, quando Jesus disse bem-aventurados os aflitos porque serão consolados, traz-nos o Espírito Lacordaire, para aqueles que soubermos bem sofrer, que soubermos compreender, ter fé viva na bondade de Deus, permanecermos corajosos, sem desânimo, seguindo firmes até o fim. E é nessa imagem de coragem que vamos encerrar esse nosso momento, diante da nossa prece em agradecimento a Jesus. Agradecendo a Ele primeiramente. Mestre amado, agradecemos de início pelo Teu Evangelho. É uma luz para as nossas vidas, um roteiro seguro que faz com que os nossos passos não sejam indecisos. Mas agradecemos, Senhor, pela dor que ainda nos acomete a existência. Dor, como disse Francisco de Assis, irmã. Dor, como disse Leon Denis, potência. Dor que nos faz sair do bruto para o mais lapidado, para o mais especial. Que faz com que retiremos de dentro de nós o que há de melhor e esparzamos para nós mesmos e para os demais. Fica conosco, Senhor, fazendo com que estes nossos projetos de superação possam ser intensificados pela verdade trazida pelo Teu Evangelho, pela doutrina de amor, que é a doutrina dos Espíritos. Fica conosco sempre. Gratidão imensa. Amigos, agradecemos pela companhia. Até uma nova oportunidade. Que Jesus nos abençoe a todos. Fiquemos com Deus. Abraço enorme. Beijo no coração. Tchau.